Capítulo 16. Brumário. Desde Thermidor, o governo da França era presa de uma camarilha completamente separada, não apenas do grosso da nação, mas até mesmo da própria minoria revolucionária. Sem outra representação que a de si mesmos, os diretores e seus sequazes haviam se instalado no poder como numa praça forte. Mas quando tiveram de pedir socorro para tentar uma saída, sua fraqueza tornou-se tão evidente que, tendo dizimado a direita no 18 de Frutidor, viram-se, já no dia seguinte, arrastados para a extrema esquerda. Após o golpe de Estado, suspenderam ou expurgaram as administrações departamentais, destituíram metade dos juízes, criaram tribunais de exceção, renovaram o pessoal dos ministérios e embaixadas. Todos esses postos passaram agora aos antigos jacobinos. A Convenção, moribunda, havia proibido o acesso dos reacionários e moderados aos cargos públicos. A lei voltou a vigorar. Os padres devem prestar juramento de fidelidade à República e de ódio à realeza. Os que recusarem, serão deportados. Os emigrados repatriados e não admissíveis terão de retornar ao exterior no prazo de 15 dias, sob pena de comparecerem diante de uma comissão militar para serem fuzilados. Em um ano, são enviados à Guiana 1.448 sacerdotes franceses e 8.235 sacerdotes belgas. Grande número de nobres que jamais haviam saído da França, mas que haviam sido oficialmente inscritos nas listas de emigrados para que seus bens fossem confiscados, conseguem escapar do fuzilamento abandonando precipitadamente a família e a pátria. É o terror, mas o terror manejado por hipócritas. Ao menos, a Convenção havia erguido o cadafalso bem no centro de Paris. O diretório, quando fuzila, faz isso às escondidas, em Grenelle. Além disso, não ousa voltar à guilhotina, pois a visão do sangue o espanta. As execuções públicas, que suscitam repulsa e inspiram piedade, prefere a agonia distante das febres tropicais. Não mata, faz morrer. Os primeiros deportados são 18, entre os quais figuram o diretor Barthélemy, negociador do Tratado de Basileia, o general Pichegru, conquistador da Holanda, o presidente dos 500, Barbé Marbois, e o dos anciãos, Lafonfon de Ladebat. São trancados em jaulas móveis, sem molas, gradeadas na parte superior, e com uma porta lateral trancada por cadeado. Quando chove, a água escorre pelo interior. A cada solavanco, os ocupantes vão de uma parede à outra. Chegam a Rochefort cobertos de contusões e meio mortos de fadiga. Conduzem-nos em um navio de presidiários, cujas celas são infectas, e no qual se lhes concede apenas 2 horas de ar livre por dia. Por fim, reduzem suas rações. Para os condenados do ano seguinte, religiosos e jornalistas, restabelece-se a corrente dos forçados, ou seja, o comboio a pé e com correntes até Rochefort, e depois os porões, o calor, as epidemias. Dos 193 deportados conduzidos pela décade, sucumbem 156, dos 120 da Bayonnaise, 119. Quando os cruzadores ingleses impedem os transportes, as vítimas são amontoadas nas casamatas das ilhas de Ré e de Oléron e deixadas a apodrecer entre a imundície. Os diretores não perseguem os sacerdotes senão para melhor ferir a religião. São agiotas, mas também doutrinários, e estão ainda mais apegados às suas doutrinas porque elas são um meio de se furtarem ao desprezo íntimo que têm de seus próprios pensamentos. Não têm ilusão, nem quanto à vida que levam, nem quanto ao regime que criaram, nem sobre o pessoal de que se valem. Mas, no lamaçal em que se afundam, querem conservar alguns fiapos de ideal, libertam o espírito humano, estabelecem uma moral racional. É ainda algo do devaneio revolucionário, e ao servi-lo parecem afirmar fidelidade à sua juventude, parecem portar-se como teóricos, como filósofos. Anseiam que se lhes chame sectários, iluminados, fanáticos. Talvez assim se esqueça de chamá-los corruptos. Os padres constitucionais haviam acreditado escapar da perseguição mediante submissão política, falsa esperança e mau cálculo. O bispo Gregório I de Paris, é tão infamado quanto o Papa Pio VI, o último Pio de Roma. Os que juram o mesmo que os refratários ficam confundidos sob a mesma qualificação de beatos, e de nada valem os seus protestos. O decreto diretorial de 3 de abril de 1798 prescreve a estrita observância do calendário republicano como uma das medidas mais adequadas para fazer esquecer os últimos vestígios do regime real e sacerdotal. Nada, portanto, de domingos, nem de festas de guarda, fora dos aniversários republicanos, 21 de janeiro, 14 de julho, 10 de agosto. Descanso obrigatório nas décadas para todos os cidadãos, cerimônias em cada uma delas, presididas pelas autoridades e obrigatórias para as crianças das escolas. Proibição de celebrar casamentos civis em ocasião distinta dos fins de festa decenais. Durante 2 anos, o diretório empenha-se,
apesar das zombarias e da resistência, em impor essa religião sem Deus, que ninguém quer. Quando o país inteiro estava atormentado pela sede do absoluto e pela inquietude do além, os sermões cívicos recitados pelas autoridades cantonais eram, mesmo com acompanhamento de órgão, paliativos bastante medíocres. Contudo, teriam se contentado em rir deles, se não fossem acompanhados de absurdas vexações. Para impedir os católicos de praticar abstinência de carne, proíbe-se a venda de peixe nos dias de jejum. Em cada década, destacamentos de polícia percorrem os campos para obrigar ao descanso os trabalhadores. No cantão de Marrosque, atiram nos camponeses ocupados com a terra. Em Ille-et-Vilaine, impõem multa a uma anciã de 82 anos por fiar sua roca à vista da rua. As lojas não podem abrir-se nas décadas, nem fechar-se nos domingos. Em Estrasburgo, 350 hortelãos são processados por não terem comparecido ao mercado no antigo domingo. O furor de intervir nas ideias e nos costumes chega ao extremo de estabelecer a censura sobre a imprensa e sobre o teatro. O repertório é expurgado, modificam-se os nomes dos personagens, os imperadores das tragédias são transformados em magistrados republicanos. Uma vez imposta aos espíritos uma libré revolucionária, por um momento pensa-se em impô-la também aos corpos. David propõe e desenha um uniforme de cidadão, que não se atrevem a adotar, mas tornam obrigatório o uso da escarapela tricolor. E ainda não é suficiente. O Partido Revolucionário exige o completo retorno ao regime de Robespierre, tanto no aspecto social quanto no político, e como na primavera de 1798 devem realizar-se eleições, espera obter a maioria nos conselhos, explorando para isso a exasperação geral. Após o perigo vindo da direita, o da esquerda. O diretório não perde tempo filosofando sobre esse jogo de pêndulo que lhe é familiar. Designa oficialmente seus candidatos, apoia-os com uma pressão desavergonhada, suprime os jornais que os combatem, e, por maior precaução, decide que a validade dos mandatos será julgada, não pelos homens da nova legislatura, mas pelos da antiga, ou seja, os recém-eleitos serão julgados pelos mesmos contra os quais combateram. Como os proscritos de Frutidor não foram substituídos, já não é um terço que se cobre, mas mais da metade, 637 dos 750 assentos. Apesar das ameaças e das armadilhas, os escrutínios foram para o governo uma catástrofe. Bem advertidos da inanidade do regime eletivo, os moderados se abstiveram em massa. Em quase todas as partes, as assembleias primárias foram compostas de terroristas, e quando terminaram os últimos escrutínios, pôde-se constatar que iriam instalar-se nos conselhos 300 anarquistas. A resposta não se fez esperar. François de Neufchâtel, diretor cessante, não devia deixar o cargo senão depois de instaladas as novas câmaras, mas deixou um mês antes, e os antigos elegeram para sucedê-lo um burguês enérgico, Treilhard. Além disso, empreenderam o exame dos mandatos, encontrando-os repletos de legalidades, pelo que, em 11 de maio, anularam os de 98 deputados, cujos assentos atribuíram 45 a seus amigos, deixando os demais sem preenchimento. Para apreciar como se deve a beleza dessa operação, é preciso recordar que, 2 meses antes, havia-se celebrado com grande pompa a festa da soberania do povo. 22 de Floreal, 11 de maio, valeu ao diretório um ano de respiro, mas, embora tenha atenuado o ímpeto da esquerda, não anulou. Os jacobinos continuaram sua campanha no país, e, percebendo que o programa babuvista era mais impopular do que nunca, mudaram rapidamente de palavra de ordem, substituindo a guerra aos ricos por guerra aos corrompidos, uma campanha hábil, capaz de reunir sob a mesma bandeira os descontentes de todos os partidos. Além disso, a mina era inesgotável, e não havia receio de que faltassem argumentos. Em discursos veementes, foram entregues à condenação pública os enriquecidos com a guerra, os contratistas do Estado, os abutres, os vampiros, as sanguessugas do povo, os novos venes. O déficit foi apresentado como resultado de malversações, e os diretores foram denunciados como cúmplices e agentes de banqueiros e ladrões. Uma comissão nomeada para investigar fatos imorais redigiu um relatório ameaçador. Não existe parte alguma da administração pública em que não tenham penetrado a imoralidade e a corrupção. Prolongar a indulgência nos tornaria cúmplices dos homens que a opinião pública acusa. Esses homens, cuja colossal fortuna atesta os infames meios de que se valeram para adquiri-la, serão alcançados no alto de suas carruagens suntuosas e precipitados no abismo do desprezo público. A tática dos jacobinos foi coroada de êxito. Nas eleições do ano 7º, março-abril de 1799, somaram-se os votos dos católicos e moderados, que, não podendo eleger seus próprios candidatos, garantiram, por ódio ao governo, o sucesso dos anarquistas. A onda era tão forte que o diretório não se atreveu a repetir a manobra do ano anterior.
Os 300 eleitos tomaram assento nas câmaras no dia 20 de maio e seus mandatos foram declarados válidos. Desta vez, a maioria havia caído, e teve-se impressão de que todo o diretório iria desabar. Dos 5, contudo, é preciso pôr à parte o ex-abade Sieyès, retirado da embaixada de Berlim para substituir Reubel. Apóstata e regicida, não lhe falta nenhum dos estigmas do revolucionário de primeira linha. Como soube calar e manter-se enterrado durante a convenção, não está comprometido com os comunistas, e como não participa do poder há 4 anos, goza do prestígio dos que têm a habilidade de se fazer desejar. Segundo a frase de Albert Vandal, sua reputação cresceu com tudo o que não fez. Seu silêncio parece prenhe de ideias, e, quando fala, é um oráculo. Desde a morte de Condorcet, a República já não tinha filósofo. Sieyès ocupa a vaga. É misterioso, profundo, ininteligível. Todos os partidos o disputam e querem apropriar-se da Constituição que ele traz na cabeça. Depois, afeta não se entender com seus novos colegas, e quando se digna nomeá-los, faz isso com desdenhoso menosprezo. À parte, também, o Visconde Paul de Barras. É o corrompido por excelência, mas é inteligente. Gosta de ostentar-se como espadachim e, de tempos em tempos, arrasta ruidosamente o sabre de Termidor, mas precisa demais da República para não pôr seu sabre a serviço do mais forte. No dia 16 de junho, os conselhos declaram sessão permanente e iniciam a ofensiva contra o Executivo. Percebendo que a eleição de Treilhard não fora regular, pediram-lhe que se retirasse, e Barras encarregou-se de convencê-lo. Não foi difícil. Sem dizer palavra, Treilhard pegou seu guarda-chuva e foi para casa, na rua de Maçons. Restavam La Revellière e Merlin. No dia 18, uma moção dos 500 os declarava expressamente indignos de ocupar cargos públicos. Seguiu-se então entre os diretores uma cena muito violenta, com gritos e palavrões, porque as duas vítimas não queriam sair. Barras e Sieyès esforçavam-se por amedrontá-los, sem êxito, até que, enfim, ameaçando-os com um decreto de acusação, resignaram-se a apresentar sua demissão, ainda que protestando tê-la assinado sob coação. Era preciso substituir os que haviam saído. Sieyès fez eleger 3 nulidades, que esperava dominar facilmente: Goyer, que havia sido ministro da Justiça sob a Convenção; Roger Ducos, antigo juiz de paz em Dax e antigo convencional; e, por fim, o mais desconhecido dos generais, Moulins, que obtivera seu posto como ajudante de Santerre, 18 de junho, 30 de Prairial. Os ministérios e o Estado-Maior foram depurados. Expulsaram deles os logradores mais notórios, substituindo-os por sobreviventes da montanha. Robert Linde, um reaparecido, ficou na fazenda. Bernadotte e Marbot, conhecidos por suas ideias exaltadas, tomaram, respectivamente, a pasta da guerra e o comando militar de Paris. Os jacobinos reconstituíram seu clube, com o nome de Sociedade dos Amigos da Igualdade e da Liberdade, e o governo lhe cedeu como sede para as reuniões a Sala do Picadeiro, aquela mesma onde haviam se instalado a Constituinte, a Legislativa e a Convenção em seus primórdios. Os novos jacobinos ardiam de desejo de se mostrar dignos de seus antecessores. Suas sessões e discursos não foram senão apelos à vingança e ao assassinato. Um pedia a imolação de 50.000 burgueses aos manes de Robespierre e de Babeuf. Outro, o restabelecimento das leis revolucionárias sobre o comércio e sobre a propriedade. Outro, a restituição às sociedades populares das funções de vigilância e polícia. De províncias, anunciava-se que os homens sanguinários saíam de suas tocas e reapareciam em atitude provocadora. Ver-se-ia de novo a guilhotina? Os anarquistas iam fazer com que a volta dos corrompidos se tornasse desejável. Após a renovação do diretório, os conselhos permaneceram ainda 10 dias em sessão permanente, e antes de se dispersarem adotaram 2 leis de gravidade excepcional, 28 de junho. A primeira prescrevia a mobilização de todas as quintas que ainda não haviam sido completamente incorporadas. A segunda dispunha, sob o nome de empréstimo forçado, uma cobrança de 100 milhões sobre os capitais. 2 semanas depois, 12 de julho, a lei dos reféns ressuscitava os comitês revolucionários, encarregando-os de formular, em cada município, as listas de aristocratas e de parentes de emigrados, que dali em diante seriam considerados responsáveis pelos assassinatos de patriotas nos departamentos em perturbação. Para cada patriota assassinado, seriam deportados 4 reféns, e, em caso de roubo ou saque, caberia a eles pagar a indenização. Uma coisa é votar leis, outra é aplicá-las. O país, que assiste sem dizer palavra aos golpes de Estado da direita e da esquerda, está igualmente cansado da política e da guerra. Reanimado por um instante pelas vitórias de 1796, voltou a cair na indiferença. Ninguém quer ser soldado. A quinta é recebida com uma hostilidade quase geral,
e os recrutas se reúnem em bandos armados, que enfrentam os agentes do governo. No oeste, os chuanes despertam. Há 9 departamentos em insurreição latente. As cidades muradas e guarnecidas como na época feudal pertencem ao governo, mas o campo é dos brancos, que, presentes em toda parte e impossíveis de conter, dominam por meio de surpresas e emboscadas. No começo, são atentados isolados, casas incendiadas, gendarmes mortos. Pouco a pouco, as quadrilhas aumentam e os distúrbios se espalham. Perto de Vitré, uma diligência pública escoltada por 125 soldados é detida e a escolta dispersada. Em Argentré, atiram a queima-roupa contra um destacamento de tropas de linha e o obrigam a fugir. De Blois, de Chartres, de Caen, de Évreus, assinala-se a presença de grupos. Em Rouen, há manifestações nas ruas ao grito de "Vivam os chuanes! Abaixo os jacobinos!". Todo o Midi está tomado por uma guerra civil difusa e extensa, que renasce sem cessar. Companheiros de Jeú, bandidos, desertores, emigrados, formam uma tropa heterogênea que rouba e mata. Onde começa o monarquismo? Onde termina? Como distinguir o banditismo profissional do banditismo político? A única coisa que, nesta anarquia geral, aparece clara é a falência da autoridade. No dia 5 de agosto, Toulouse é subitamente cercada por 15 ou 20 mil rebeldes, e salva-se graças aos reforços enviados às pressas de Auch. Houve ali combates verdadeiros, e durante alguns dias temeu-se uma insurreição geral. Depois, o movimento de revolta voltou a se dispersar. A coleta de capitais encontrou uma resistência menos ruidosa, mas não menos obstinada. Os contribuintes eram escolhidos por júris departamentais e suas cotas fixadas de acordo com as rendas supostas e segundo uma escala progressiva. O imposto era acrescido da metade para os solteiros e viúvos sem filhos, duplicado para os ex-nobres e triplicado para as famílias dos emigrados. Os júris eram recrutados entre os cidadãos não atingidos pelo empréstimo, que se distinguissem por seu patriotismo e sua adesão à Constituição do ano terceiro, o que não era nada tranquilizador. De fato, mais do que as riquezas, foram as opiniões políticas que serviram de base para designar os contribuintes. No espírito dos jurados, não se tratava de salvar o tesouro do Estado, mas antes de arruinar os moderados e os monarquistas. As verdadeiras bases da distribuição foram os ressentimentos pessoais e as denúncias anônimas. Houve ainda enormes absurdos. Uma criança de 6 anos, nascida, portanto, 3 anos depois da abolição dos títulos, foi qualificada como ex-nobre pelo júri de Beauvais e inscrita como contribuinte. Mas os jurados não eram incorruptíveis. Os grandes contratistas encontravam argumentos adequados para convencê-los. Os mais espertos souberam se dissimular. Outros deram um jeito de serem declarados em falência e deixaram o Estado debatendo-se com seus credores, reais ou falsos. Por fim, alguns declararam rebelião aberta. Albert Vandal relata esta anedota que circulava a propósito do especulador Golot. Foi-lhe fixada uma cota exorbitante, e ele ofereceu 50 mil francos. O júri recusou, alegando que era pouco. "Não os querem vocês", respondeu Golot, "pois então ficarão sem nada." 2 meses mais tarde, esse mesmo Golot seria o principal financiador do golpe de Estado bonapartista. De um dia para o outro, todos os cidadãos que se consideravam possíveis contribuintes reduziram seu modo de vida. Desapareceram criados, carruagens e cavalos. Os títulos da dívida consolidada caíram em 1/4, as vendas de imóveis se paralisaram, as receitas provenientes de registros se reduziram a nada, e os negócios, que já estavam em declínio, rarearam ainda mais. Em suma, a operação produziu pouco e fez perder muito. Recolheram-se 10 milhões de francos, e essa renda miserável foi mais que compensada pela queda de todos os demais impostos. Quanto à lei dos reféns, o fracasso foi ainda mais completo. Não apenas exasperou os departamentos do Oeste e provocou sua insurreição, como causou tamanha indignação que, se deve acreditar em Gobier, não houve sequer um único refém deportado. Os jacobinos haviam alarmado o país em vão. Mais uma vez, seu programa parecia impraticável. Mas aos danos que já haviam causado ameaçavam se somar outros, e, em primeiro lugar, o mais terrível de todos, a invasão. Após o Tratado de Campo Formio, o Diretório continuará sua política de rapinas e revoluções. Holanda e Suíça, transformadas em repúblicas unitárias, Mulhouse e Genebra, anexadas, o Piemonte, ocupado, tal é o balanço de sua ação no continente. Mas, se essas operações eram lucrativas, não eram decisivas, pois nosso inimigo principal, a Inglaterra, não era por elas afetado. Já fazia muito tempo que se pensava em um desembarque na Irlanda. Osho tentará em 1796 sem sucesso, mas não havia renunciado a seu projeto, e os preparativos haviam sido realizados, com a ideia, além disso,
de apoiar a operação principal com uma manobra de distração no Clyde. Morto Hoche e destruída a frota holandesa em Camperdon, o diretório voltou mais uma vez à ideia do desembarque, confiando-a agora a Bonaparte. As tropas acantonadas no oeste foram concentradas sob o nome de Exército da Inglaterra, e em fevereiro de 1798 Bonaparte realizou uma visita de inspeção pelas costas. 15 dias depois, regressou com um plano de expedição ao Egito. Sempre pareceram misteriosas as razões dessa mudança. Não há dúvida de que a ideia de estabelecer-se no Egito era, já desde Choiseul, familiar aos diplomatas e estadistas do antigo regime. Talleyrand a havia adotado e sustentado em numerosas memórias. A ocupação do Istmo de Suez e do Mar Vermelho cortaria, dizia ele, as comunicações diretas entre a Grã-Bretanha e a Índia. O Vale do Nilo constituiria uma base de operações excelente, quer para organizar um golpe de mão sobre a Índia, quer para limitar-se a fornecer recursos aos príncipes insurretos que secundavam nosso fiel aliado Tipu Saab. Por fim, em uma negociação de paz, o Egito poderia desempenhar o papel de moeda de compensação. Bonaparte não era insensível a essas razões. Mas, em sua imaginação de insular nutrido por estudos clássicos, o Oriente continuava sendo o país fabuloso de onde haviam saído as grandes glórias e os grandes impérios. Permanecer na França era afundar-se nas lutas políticas, perder a cada dia, em intrigas turvas, um pouco de autoridade e de reputação. Quando o governo se tornava cada vez mais impopular, o sensato era abandoná-lo à sua sorte miserável. Quanto ao sucesso, podia-se contar que, se o segredo fosse bem guardado, a expedição estaria terminada com êxito em 6 meses. Na falta de coisa melhor, o diretório deixou-se convencer. Em 19 de maio de 1798, partiam de Toulon 300 navios, dirigidos pelo almirante Brueys, levando 16.000 marinheiros e 38.000 soldados. Bonaparte levava consigo 32 generais e 200 colaboradores civis. Os ingleses ainda esperavam um ataque no Canal da Mancha quando Malta já estava ocupada e a frota de Brueys ancorada à vista de Aboukir. O desembarque realizou-se sem dificuldade. Em 2 de julho, o exército tomava Alexandria, e no dia 21, ao pé das pirâmides, os mamelucos vinham se despedaçar contra seus quadrados. A França era vitoriosa desde o Mar do Norte até o Nilo, mas aquele edifício de conquistas e de repúblicas assentava-se sobre bases extremamente frágeis, tudo estava preso por alfinetes. Para resistir, faltava quase tudo, a começar por um governo, um tesouro e uma marinha. Brueys havia realizado brilhantemente o transporte das divisões até o Egito, mas sua frota, improvisada, não estava em condições de enfrentar a inglesa, e quando Nelson surpreendeu em seu ancoradouro em Alexandria, ele nada pôde fazer senão morrer heroicamente a bordo de seu navio. Todos os navios franceses, exceto 2, foram afundados. Bonaparte ficava isolado da França. Esse foi o primeiro estalido. Animada com isso, a Inglaterra apressou-se a renovar a coalizão. Convenceu primeiro o rei de Nápoles, alarmado com a ocupação de Roma. Depois, a Turquia, soberana nominal do Egito. A Rússia, inquieta com a propaganda revolucionária. E finalmente a Áustria, desejosa de voltar à Itália, dezembro de 1798 a março de 1799. As hostilidades recomeçaram sem que o Congresso de Rastatt, no qual se discutia o novo Estatuto da Alemanha, tivesse sido dissolvido. Os plenipotenciários do imperador não se retiraram antes de abril. Sua partida determinou a dos demais diplomatas. Os enviados franceses saíam da cidade com suas famílias quando foram atacados por os sardos húngaros, arrancados das carruagens e golpeados com sabres. 2 deles, Bonnier e Roberjot, ficaram mortos. O terceiro, Jean de Bry, sobreviveu aos ferimentos. O governo austríaco se desculpou do atentado, atribuindo a saqueadores indisciplinados, mas era mentira, pois a ordem havia partido de Viena. Os aliados alinhavam 350.000 homens, dos quais 80.000 russos. O diretório, que mal reunia 170.000, tinha de defender uma fronteira mais extensa na França, e ainda as repúblicas aliadas da Holanda, Suíça e Itália, que, para agravar as dificuldades, comportavam-se com pouca docilidade. Na Alemanha, Maljourdan havia passado o Reno, foi derrotado já ao avançar, pelo arquiduque Carlos. Na Itália, Championene conseguia ocupar Nápoles, mas pouco depois era expulso de lá e perdíamos ainda Roma e a Toscana. Na planície do Pó, Suvorov surpreende a passagem do Ada, lança-se entre MacDonald e Morial, esmaga o primeiro no Trebia, obriga o segundo a recuar e entra triunfalmente em Milão. Na Holanda, Bruni não consegue impedir o desembarque de um exército anglo-russo. A Alsácia está ameaçada. Massena é o único que consegue se manter na Suíça com tropas intactas e com boa moral.
À vista desses desastres, a incapacidade do diretório se torna plenamente evidente, e a maioria de Prairial se divide. Da esquerda mais exaltada se desprende o grupo dos políticos, esse terceiro partido que sempre aparece em nossa história em tempos de perturbação e que se forma de revolucionários autênticos, mas tornados prudentes. O centro estava com Sieyès. Seus principais membros se recrutavam entre os 500 ou no instituto e eram, em sua maioria, homens sérios, de vida simples e costumes tranquilos, que, na qualidade de sobreviventes ou discípulos da enciclopédia, não eram, nem de longe, monarquistas nem contra-revolucionários. Ao contrário, sua única ambição era salvar os princípios revolucionários da catástrofe que ameaçava devorá-los. A França já não podia continuar vivendo na anarquia. Se, em breve prazo, a República não restabelecesse a ordem e a paz, a reação seria inevitável, e com ela, a monarquia. Para esse perigo, havia apenas um remédio: que a República fosse reformada por republicanos, tarefa para a qual não se podia contar com bom senso nem com a boa vontade dos conselhos. Desde Thermidor, 3 golpes de Estado haviam modificado sua constituição legal, e todas as maiorias haviam se mostrado igualmente rebeldes. Por outro lado, já não se tratava de assegurar um parlamento dócil, mas de impor ao país, de imediato, uma constituição viável. Mas, segundo as leis vigentes, ela não poderia ser aplicada senão 9 anos depois. A única solução era uma solução de força, uma mudança preparada no interior do governo e apoiada, ou realizada, em definitivo, pelo exército. Uma vez que já se havia recorrido aos generais para conter a tentativa realista de Vendemiário e deportar os deputados moderados de Frutidor, seria também um general quem restituiria à República o vigor e o prestígio. Procuro uma espada, dizia Sieyès. Mas qual? Bonaparte estava no Egito, Carnot na Holanda, Jourdan, Augereau e Bernadotte jogavam a carta jacobina. De Utrecht, Lafayette oferecia seus serviços, mas estava fora de moda. Sieyès acabou por escolher Joubert, que era jovem, bonito, ousado e cavalheiresco. Sem dúvida, sua glória ainda era um pouco pálida, mas Sieyès fez com que lhe fosse confiado o comando do exército da Itália, no qual Morial acompanharia na qualidade de mentor, a prudência ao lado do ardor. Juntos, venceriam Suvorov, e Joubert, aureolado pela vitória, voltaria a Paris e tentaria a aventura. Joubert partiu de Paris em 16 de julho. Sieyès, a quem a rotação estabelecida entre os diretores convertia por 4 meses em presidente do governo, aproveitou o aniversário de 9 de Thermidor para pronunciar um veemente discurso contra a tirania jacobina. Pouco depois conseguiu de seus colegas a demissão do ministro da Polícia, Bourguignon, e sua substituição pelo antigo metralhador de Lyon, Fauchet. O público, mal informado, estremeceu. O público estava enganado. Há 5 anos, Fauchet vinha vivendo miseravelmente, tateando em todos os ofícios, fracassando por toda parte, rondando o poder e disposto a qualquer tarefa, contanto que fosse bem paga. Em Frutidor e em Prairial havia desempenhado um papel oculto de policial, pelo qual foi recompensado com a embaixada na Holanda. De lá foi chamado de volta, ele, antigo presidente dos jacobinos, para servir a política anti-jacobina. O cálculo não estava mal feito. Fauchet não se deixava embaraçar pelas considerações filosóficas que oprimiam os respeitáveis membros do instituto que rodeavam Sieyès. Para ele, salvar a revolução era salvar os revolucionários, e em primeiro lugar o revolucionário Fauchet. Aos seus olhos, a saída normal da crise era um governo forte e estável constituído por demagogos convertidos, entre os quais estivesse ele. Continuar pregando a violência a um país que não aspirava senão à tranquilidade, como faziam os anarquistas de 1799, era atrasar e comprometer aquele desenlace feliz. "O que vai você fazer no clube?" perguntaram a Fauchet seus amigos, inquietos. "Uma coisa muito simples", respondeu, "vou dissolvê-lo." E foi, de fato, a coisa mais simples do mundo. Foi pessoalmente ao local da sociedade, expulsou os membros presentes, fechou a porta e, deixando um piquete de cavalaria na entrada, voltou placidamente com as chaves no bolso. Os presságios eram favoráveis. No último momento, tudo desmoronou. Joubert foi derrotado e morto em Novi, 15 de agosto. Sieyès já não tinha espada, mas era tenaz, e procurou outra. Como para lhe dar um respiro, a situação militar melhorou de repente. Massena derrotava em Zurique os russos de Korsakov, que a partida prematura dos austríacos deixará isolados diante dele. Em seguida, voltando-se rapidamente contra Suvorov, que vinha pelo São Gotardo socorrê-los, o destroçava junto ao Lago dos 4 Cantões, no fim de setembro. 15 dias mais tarde, fazia Sieyès sua escolha de um novo soldado, Morial, o general das retiradas hábeis e das operações desesperadas.
Celebrou com ele Baldin um primeiro conselho de guerra, quando lhe trouxeram uma notícia extraordinária. Bonaparte, deixando seu exército no Egito e burlando a vigilância inglesa, acabava de desembarcar em Frejus. Esse é o seu homem, disse Morial. Ele fará o golpe de Estado muito melhor do que eu. Bonaparte fora recebido com um entusiasmo indizível, num estrépito de bandas, aclamações e festas. Mas, para não alarmar o governo e os conselhos, teve, no último momento, a suprema habilidade de mudar de itinerário e entrar em Paris incógnito. Quando se apresenta no Luxemburgo para prestar contas de sua conduta, a guarda o reconhece e grita: "Viva Bonaparte!" Era, realmente, o homem da situação. O projeto que, depois de Campo Formio, ele vinha acalentando, era agora realizável. A França o esperava. Bastava estender a mão, e ela seria sua. Na realidade, as coisas aconteceram de forma bem menos fácil, e por pouco tudo não fracassou. Em primeiro lugar, perdeu-se muito tempo, numa ocasião em que o tempo era urgente. Nem Sieyès nem Bonaparte se decidiam a dar o primeiro passo. Somente em 30 de outubro ocorreu o contato decisivo, no qual intervieram Talleyrand e Roederer. Em segundo lugar, aquilo que constituía a força da conspiração era também seu ponto fraco. Ela era patrocinada por intelectuais, políticos e juristas, o que eliminava todas as aparências, sempre comprometedoras, de uma revolta pretoriana. Mas esses homens de leis e de estudo não eram trovões de guerra, e muitos deles eram impopulares no exército. Em terceiro lugar, como desejavam não apelar à soldadesca senão em último caso, ficou combinado tentar primeiro a intimidação. Bonaparte deveria enfrentar sozinho os conselhos, e essa prova poderia tomar mau rumo, porque um grande general nem sempre é um orador parlamentar. Quarto, os conspiradores estavam longe de se entender entre si, pois cada um levava seu próprio jogo, com a esperança de enganar o outro no último momento. Na própria família, Bonaparte tinha que contar com seu irmão Luciano, levado de surpresa à presidência dos 500 e muito convencido de que um Bonaparte civil valia tanto quanto um Bonaparte militar. Finalmente, embora estivesse acordada a forma como deveria efetuar-se a destituição do diretório, nada havia sido previsto para o dia seguinte. Examinado de perto, esse modelo de golpe de Estado não é mais do que uma sucessão de acasos, incertezas e vontades contrariadas, como todas as empresas humanas. O programa consistia em 2 jornadas. Na primeira, Sieyès e Roger Ducos desorganizariam o governo. Durante a segunda, Bonaparte obrigaria os conselhos a lhe conceder plenos poderes. O primeiro ponto foi conquistado facilmente. No sábado, 9 de novembro, 18 de Brumário, os anciãos foram convocados às 6 da manhã para uma sessão extraordinária. Um questor, Corne, denunciava-lhes num patético relatório a iminência de uma insurreição terrorista e suplicava-lhes que salvassem a República, decidindo que os conselhos não realizariam sessão até o dia seguinte, no Palácio de Saint-Cloud, ao meio-dia, e sob a proteção do general Bonaparte, investido do comando da guarnição de Paris. Às 8 horas, o decreto estava votado, e Barras, Moulins e Goyer, que não estavam no complô, ainda dormiam quando os anciãos já haviam voltado para suas casas. Mas aqueles 3, no entanto, constituíam a maioria do diretório e podiam ser perigosos. Talleyrand encarregou-se de explicar a Barras que sua presença era inútil, e como Barras gostava de dinheiro, Talleyrand era persuasivo, ao meio-dia Barras retirava-se para suas terras de Grosbois. Sieyès e Ducos apresentaram imediatamente sua renúncia, e assim, desaparecia o poder executivo. Goyer e Moulins se recusaram a imitar seus colegas e apresentaram-se com dignidade no Luxemburgo, onde Morial chegou um quarto de hora depois para adverti-los de que estavam detidos em seus aposentos, com a proibição de receber visitas e de escrever cartas. Até então tudo havia corrido bem. Santerre, que tentava agitar o povo dos subúrbios, não encontrava auditório. No entanto, surgiam 2 pontos negros. Por um lado, os soldados encarregados da custódia de Moulins e Goyer, no primeiro momento, haviam se recusado a montar guarda. Por outro, Paris permanecia inerte, ninguém se levantava em defesa do regime, e ninguém se apresentava para apoiar Sieyès e Bonaparte. Em caso de fracasso, no dia seguinte não se poderia contar com nenhuma ajuda. Em Saint-Cloud, a manhã do dia 19 foi ocupada com preparativos e movimentos de tropas. Enquanto os tapeceiros arrumavam às pressas a galeria de Apolo para os anciãos e a orangerie para os 500, os deputados iam chegando e começavam a articular-se. De Paris vinham, nos veículos mais heterogêneos, algumas centenas de curiosos, que vinham como para assistir a uma comédia. Bonaparte, ativo e febril, vigiava pessoalmente os trabalhos e passava a revista às tropas. Havia no parque destacamentos de todos os corpos da guarnição de Paris, formando ao todo 8 ou 10 companhias de linha, 3 esquadrões e 2 companhias de artilharia.
Estavam ali também os guardas constitucionais e os granadeiros do diretório, 2 batalhões aproximadamente, formados com restos do exército revolucionário e conhecidos por suas reminiscências jacobinas. Os conselhos estavam convocados para o meio-dia. Àquela hora apresentaram-se os legisladores revestidos de seus pomposos uniformes, toga romana, faixas, toucas e penas. Os bancos acabavam de ser colocados. Durante meia hora esperaram ao relento, e os mais exaltados dos 500 aproveitaram-se para misturar-se entre os anciãos, semeando entre eles a suspeita e a desconfiança. Quando, enfim, abriu-se a sessão, os anciãos, assustados com as palavras ilegalidade e usurpação, não ousaram decidir de imediato a criação de um novo poder executivo, e quando Bonaparte se apresentou para pô-los a par do grande complô anarquista, foi recebido friamente. Bonaparte, intimidado, embaraçou-se em sua arenga. Em vez de provocar uma moção em favor da reforma constitucional, desagradou a seus amigos com seus balbucios e exasperou os outros com as expressões autoritárias com que semeou seu discurso. Sem dar-se conta de seu fracasso, quis apresentar-se sem mais demora aos 500, que sabia hostis em sua maioria. Contava com provocar um escândalo, com lançar uns partidos contra os outros. Não se sabe. Mal havia entrado, quando foi recebido com rugidos, separado de seus oficiais, atropelado, esmagado a socos, meio sufocado. Lefebvre e Moore o afastaram com grande dificuldade e o levaram quase desmaiado. Decididamente, o assunto tomava um rumo ruim. Os gritos de fora da lei, que saudaram a retirada lastimosa do general, não eram mera fórmula de estilo. Com ela havia sido derrubado Robespierre. O golpe de Estado das direitas ameaçava terminar em golpe de Estado jacobino. 10 minutos depois, a situação havia mudado. Bonaparte, levado a uma sala do primeiro andar, havia recobrado lentamente os ânimos. Traído por seus nervos, conseguiu dominar seu desfalecimento por um prodigioso esforço de vontade. De uma janela que dava para o grande terraço, dá a voz de "As armas". Os chefes repetem a ordem e a tropa ocupa seus postos. Enquanto isso, nos 500, o presidente, Luciano Bonaparte, tenta desculpar seu irmão. A Assembleia grita com ele, e, num grande gesto teatral, ele atira sobre a tribuna sua toga e sua faixa, e sai protegido pela guarda. Os 2 irmãos se reencontram, a cavalo, diante das tropas. Enquanto Napoleão faz-se aclamar pela infantaria, Luciano avança até os granadeiros do diretório, numa fogosa arenga, do melhor estilo revolucionário, conclama-os a socorrer a Assembleia ameaçada na pessoa de seu presidente por uma minoria facciosa e de assassinos. Esses veteranos da guerra civil reencontram-se em seu elemento. Luciano soube encontrar as palavras exatas. Ele toma a dianteira, Moore põe-se à sua frente, e ao rufar dos tambores os conduz em passo de carga rumo à Orangerie. Ao ruído que se aproxima, o pânico começa. O público foge, os deputados gritam, e Moore, em meio ao tumulto, ordena que saiam. Uns saltam pelas janelas, outros deixam-se empurrar para fora. Na escuridão do crepúsculo, os soldados, zombeteiros, observam a debandada apressada de togas e saias compridas. A farsa havia terminado. Restava apenas dar forma àquilo. Por volta das 11, os porteiros dos 500 recolhem pelas hospedarias uma centena de legisladores, que se deixam conduzir ao palácio. Reunidos à luz de algumas velas, sob a presidência de Luciano, decidem, de acordo com os anciãos, que o diretório seja substituído por uma comissão provisória de 3 cônsules, que seriam Bonaparte, Sieyes e Roger Ducos. Às 2 da manhã, o abade, o general e o juiz de paz prestam juramento de fidelidade à República, una e indivisível. À distância, esse juramento tem algo de cômico. No entanto, Bonaparte o respeitou em mais da metade. Se não salvou a República, salvou tudo que podia ser salvo da Revolução: a mística, o pessoal, a política externa, o cosmopolitismo, a organização social. Até então, a França não concebia o retorno à ordem senão sob a forma de uma restauração monárquica. Em 10 anos, a Revolução havia feito fracassar todos os cálculos e decepcionado todas as esperanças. Esperava-se dela um governo ordenado e estável, boas finanças, leis sensatas, paz externa e sossego interno. Ela trouxera a anarquia, a guerra, o comunismo, o terror, a quebra, a fome e 2 ou 3 bancarrotas. A ditadura napoleônica conciliou a necessidade de uma autoridade com a ideologia democrática. Foi uma solução de teóricos levados ao extremo. Os doutrinários de 1789 haviam querido regenerar a humanidade e reconstruir o mundo. Para escapar dos Bourbons, os doutrinários de 1799 viam-se constrangidos a render-se a uma espada.